E aí, gente, estão animados aí? Bom dia! Eita, meu Deus, foi ruim. Bom dia! Aê, que demais, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre me animo a estar com a igreja, domingo de manhã. Domingo é o meu dia preferido, porque eu acordo, eu falo, vou ler a minha Bíblia, vou orar. Logo já tem reunião aqui com os coordenadores de igreja em casa, já todo mundo ali no convívio. De repente estamos aqui louvando. É muito bom estar aqui, é muito especial estar com vocês essa manhã. Hoje não, na última pregação que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre medo do sucesso, autossabotagem, sobre o quebra-cabeça da vida, né, que a gente tenta montar e quando fica sem Deus fica meio estranho, né, a coisa não dá certo, as peças não se encaixam. E algumas pessoas vieram perguntar para mim falando, Caio, de tudo que você falou, mas o que é sucesso para você? Assim, não me leve a mal, mas o que é o conceito de sucesso para você? O que a Bíblia fala sobre sucesso? E eu fiquei muito feliz com essa pergunta, porque eu tenho pensado sobre esse tema já faz um tempo, já faz uns meses, e eu falei assim, cara, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é sucesso, porque eu acho que é um tema que às vezes a gente tanto conhece, cada um de nós tem um conceito, né, sobre sucesso, e às vezes, biblicamente, a gente perde de enxergar o que a Bíblia fala. Ainda mais no mundo de coaching, de youtubers, de coisas do tipo, tem vários tipos de sucesso aí, né, que a gente vê. E de fato, às vezes o mundo acaba meio que confundindo nossa cabeça sobre alguns princípios bíblicos, né? E a Bíblia fala sobre isso também, amém? Na minha vida, quando eu penso em sucesso, né, eu sou um cara que eu sempre relacionei muito sucesso a resultados, a conquistas. Eu sou um sonhador, eu gosto de fazer projetos, de sonhar, de imaginar lá na frente, e eu penso os projetos, e o Daniel fala que eu penso tanto que eu tenho dificuldade de dar o primeiro passo, e é verdade, eu não consigo, eu sonho lá na frente, mas não consigo fazer isso aqui, que é, né, para começar. E aí eu crio muita expectativa sobre esses projetos, sobre essas coisas que eu penso, essas coisas que eu quero conquistar, seja pessoalmente, seja com a igreja, e eu fico criando essas expectativas, e o que acontece? Muitas vezes quando a gente sonha muitas coisas, planeja muitas coisas. Oi? Frustração. Cara, e fala assim, não é? A maioria das vezes a gente sonha, a gente planeja e dificilmente dá certo. E quando dá certo, dificilmente acontece do jeito que a gente queria, né? Sempre tem uma alteração, uma mudança e aí vem a frustração. E comigo isso acontece demais, eu me frustro muito com as coisas da vida, com as coisas que não dá certo do jeito que eu quero, e aí eu me sinto mal, eu me sinto um lixo, eu me sinto pior pessoa, falo, pô, não sou bom para isso, e eu não sei se vocês conseguem se identificar com isso, mas esqueci que eu tenho um passador de slides aqui, do qual Elias, com muito amor, me deu, muito obrigado, Elias. Aham, e a gente imagina o sucesso mais ou menos com essa mulher aqui, né? A gente olha para cima assim, e sonha lá na frente, a gente, cara, lá quando eu conquistar isso vai ser demais, quando eu tiver isso vai ser incrível, quando eu alcançar aquele emprego, meus problemas vão acabar, quando eu casar, meu Deus, vai ser só alegria, não vai ter problema nenhum, quando eu tiver filho, meu filho vai obedecer tudo que eu falar, vai acontecer tudo de boa, não vai ter problema nenhum, e lá na frente eu vou alcançar o sucesso, e a gente fica só sonhando, né, e fica colocando aquelas coisas lá em cima, lá no alto, só que não é necessariamente o que acontece, né? A gente acaba entrando num ciclo de frustração, muitas vezes, que a gente se sente, na verdade, se afundando. E a gente fica querendo chegar lá em cima, porém, ao mesmo tempo, sentindo que a gente está afundando com os sentimentos. E o que acontece muitas vezes com a maioria de nós é que a gente é movido, né? Por exemplo, você tem um trabalho, um projeto no seu trabalho, você quer fazer aquilo, você quer crescer no seu trabalho. E aí você, às vezes, movido para provar para as pessoas que você consegue, ou às vezes para provar para você mesmo que você consegue. Porque já tive tantas frustrações no passado, mas esse projeto eu vou conseguir. E aí você, movido por esse egocentrismo, vai lá e tenta. E aí vem a frustração, e aí vem aquele negócio que não dá certo, vem os pensamentos de que, meu Deus, eu sou horrível, e aí isso acaba mexendo com o tempo em quem você é. Você acaba acreditando nisso, e isso se torna a sua identidade. Isso vira um ciclo. A gente começa vendo o sucesso, focando no resultado, muitas das vezes
focados por motivos mundanos ou egocêntricos, pensando em nós mesmos. O fracasso vem muitas vezes, e isso nos afunda no mar de dúvidas e incertezas sobre quem nós somos, sobre o que a gente está fazendo. E aí, essas mensagens que a gente ouve no fracasso vão constantemente enchendo nossa mente, enchendo nossa cabeça, e acabam definindo que o quê? Não somos bons o suficiente, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu não deveria estar fazendo isso, outra pessoa faria melhor, e 1000 outros pensamentos, e a nossa identidade acaba sendo formada por esses pensamentos, que não é o que a Bíblia fala. Porque o que a Bíblia fala, ela fala que você é filho de Deus, que você é povo escolhido, que você é nação santa, que você tem o Espírito de Deus que venceu a morte. Mas a gente não ouve as verdades bíblicas. A gente ouve essas vozes internas, ou pressões externas, que acabam levando a gente para uma espiral para baixo, cada vez mais fundo, cada vez mais se afogando. E é um ciclo que vai acontecendo. Faz sentido para vocês ou só comigo que isso acontece? Que bom, obrigado, eu não estou me sentindo estranho aqui agora. Mas eu queria ler com vocês 2 Timóteo 4. Vamos para a Bíblia. Versículo 1 ao 5. Todo mundo lá fala amém, senão misericórdia. Eita, alguns estão chegando aí. Diz assim, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. E aqui é Paulo falando para Timóteo, né? Timóteo era seu discípulo, e ele fala o seguinte, no versículo 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E essa escritura, ela fala, Paulo, né, ensinando aqui Timóteo o que é sucesso. Timóteo estava sendo enviado para liderar e cuidar de igrejas, estava sendo acompanhado por Paulo e antes por sua mãe, por sua avó, sendo ensinado no evangelho a ser um servo de Deus. E Paulo olha para Timóteo e fala, cara, eu preciso te ensinar o que é ter o verdadeiro sucesso. Eu vou te exortar aqui, eu não vou dar um simples conselho, eu vou te exortar aqui sobre isso. E eu já vou te avisar, você pode fazer 1000 coisas, mas como ele fala no versículo 3 e 4, não é todo mundo que vai te dar ouvidos. As pessoas vão criar seus próprios deuses, pensar nas suas próprias verdades, acreditar nos seus próprios mitos, e você pode fazer o que for, mas não é segurança de que vai dar certo. Mas eu quero te falar onde você deve focar. E aí ele fala, ache uma boa esposa e case, evangelize 100 pessoas por dia, e tenha uma carreira saudável e estruturada, profissionalmente. É isso que ele está falando? Não é. Mas não é isso que a gente pensa muitas vezes? Ele fala, pregue, foque na palavra, cumpra fielmente e plenamente o ministério que Deus te chamou. Ele fala, zele pela sã doutrina, cresça em paciência, em amor pelo próximo. O que ele fala para Paulo, para Timóteo, que é sucesso, é muito diferente daquilo que a gente imagina que é. É algo mais profundo daquilo que ele é enquanto pessoa, não aquilo que ele faz enquanto servo. E quando eu olho para outros homens da Bíblia e mulheres, como, a imagem está meio zoada, mas você vê Abraão, por exemplo. Abraão, ele foi um cara que fez grandes coisas, que ele começou a família do povo judeu. A sua descendência é maior que todas as estrelas do céu. Mas como não lembrar de Abraão e se esquecer simplesmente
daquele ato que ele fez com seu filho, levando seu filho até o morro, até o monte, disposto a sacrificar o seu filho por amor a Deus. Quando a gente olha para Jeremias, assim como seus contemporâneos Ezequiel, Daniel, pregaram a palavra com muito fervor, com muito amor, e sofreram por isso. Todos eles foram jogados na fornalha, no caso de Daniel. Jeremias e Ezequiel foram perseguidos pelo povo, pela família. E Jeremias tem 2 livros na Bíblia. Mesmo com todo o seu fervor e amor, nenhuma pessoa se converteu. Quando a gente olha para Pedro, que tinha chaves do céu, ele assistiu sua esposa morrer e logo em seguida foi crucificado de cabeça para baixo como mártir. Esther, que salvou o povo judeu, era casado com um déspota, Xerxes. Não muito um casamento que a gente gostaria de ter. Paulo realizou grandes coisas, fez várias viagens missionárias, implantou várias igrejas. Mas se eu perguntar para vocês, quais foram as igrejas que Paulo implantou? Você sabe me dizer? Quais viagens que ele fez? Quantas viagens missionárias ele realizou? Que países ele foi? Muitos de nós talvez não sabem responder essas perguntas. Porque o que a gente lembra de Paulo são os seus ensinamentos, são os valores, é aquilo que ele aprendia com Deus e construía com Deus e passava para os seus amigos, para a sua família, para os seus irmãos. É isso que a gente lembra dessas pessoas. Todos realizaram grandes coisas, mas eles fizeram isso baseando-se em primeiro ser, para depois fazer. E aqui a gente entra nessa dicotomia que eu acho que bagunça a nossa cabeça. A gente sempre está entre o fazer e o ser. A gente está sempre preocupado em fazer coisas, trabalho, coisas materiais, até coisas espirituais. E a gente poucas vezes para crescer com Deus, numa vida espiritual com Deus, para ser mais parecidos com Cristo. Quanto tempo você passa no seu trabalho, fazendo 1000 coisas? Quanto tempo você passa diante de Deus, aprendendo o caráter de Deus, conhecendo quem é Cristo e buscando internalizar essas verdades no seu coração? Eu confesso que eu faço muito mais do que eu sou, ou busco ser. E é difícil muitas vezes. Como a gente está mais preocupado com saúde, vida financeira, trabalho, do que com a vida eterna com Deus. E a gente deixa o mar de emoções e vidas nos levar, ficamos de boa, afundando nesse ciclo que a gente acha que vai nos tirar de alguma forma, alcançar um resultado vai nos tirar de alguma forma. Isso é um perigo. Queria ler com vocês então Lucas 10. Versículo 25 ao 42. Vamos lá? Versículo 25 fala o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas
um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Continuando, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram então a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10 é um capítulo para mim sensacional. Fala tantas coisas e verdades bíblicas que é difícil às vezes da gente digerir, né? Mas eu queria começar com esse versículo 26, quando ele pergunta para o perito na lei, ele fala: o que está escrito na lei? Depois ele: como você a lê? Tem uma diferença nessas duas perguntas de Jesus. Uma coisa é o que está escrito, e muitos de nós sabemos o que está escrito. O perito na lei sabia o que estava escrito, mas Jesus ele pergunta: tá, mas como você a lê? E aqui é onde a gente deixa que o nosso orgulho, deixa que a nossa visão de mundo e a nossa zona de conforto atrapalhe. E a gente tem medo desse sucesso com Deus e simplesmente ficamos ali, retraídos. Como a gente lê, muda totalmente. E essa passagem é uma passagem interessante, porque ela fala, eu vou primeiro pegar, são 2 histórias, né, com vários personagens, vamos por partes, que nem nosso querido amigo Jack. A primeira história, a gente tem 4 homens, que os 4 se deparam com uma pessoa que estava ali machucada e à beira da morte. Quantos homens decidem ajudar esse cara? Ou ajudam esse cara? 1? Só 1? Tem certeza? Pensa direito. Quem mais ajudou esse cara? O dono da hospedaria. 2 homens ajudaram esse cara. Quantos não fizeram nada? 2. O sacerdote e o levita. Oi? E os bandidos. Obrigado, seu Pedro. Obrigado, viu? E a pergunta que não quer calar: quantos deles amaram esse rapaz? Somente 1. Olha que interessante isso. O samaritano foi o único que Jesus fala que amou esse homem. O dono da hospedaria, apesar de ter cuidado dele por um dia, Jesus nem fala dele na pergunta que faz ao perito na lei. Ele fala qual dos 3 foi que amou o cara. Isso é interessante porque esse dono da hospedaria, o que levou ele a ajudar? O dinheiro. Ele estava movido por coisas que não eram o verdadeiro amor. Ou seja, Jesus o compara aos caras que não fizeram nada, mesmo ele tendo feito o que era certo, mesmo ele tendo ajudado. Na segunda história, a gente vê Maria e Marta. E aí quando a gente olha o contexto do capítulo 10, é interessantíssimo, porque o pessoal estava fazendo ali um monte de coisa. No início do capítulo, Jesus manda os 72. Ou seja, ele fala: vão, façam, realizem, vão de cidade em cidade, vão de 2 a 2. E aí de repente chega o bom samaritano. E o samaritano, o que ele faz?
Ele ajuda, ele cuida, ele faz. E aí chega Marta, qual é o pensamento dela e de todos nós? Eu preciso fazer o quê? Ir, ajudar, evangelizar, servir. E ela vai fazer isso. Ela estava fazendo o que era certo. Diante da cultura judaica, com relação à hospitalidade, os judeus são muito sérios com a hospitalidade. Ela estava fazendo o que era certo com relação ao seu papel enquanto mulher ali naquela casa. Ela estava fazendo tudo o que era certo. E aí Jesus, ele traz aquela virada de chave no finalzinho e exalta Maria. E muitas vezes o que a Escritura fala, e a gente entende dessas Escrituras, é o quê? Preciso fazer, vou fazer, vou lá. Só que Jesus, ele exalta algo que até o momento é muito interessante, que é o coração de Maria. Logo depois, no capítulo 11, ele ensina os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso. Por que será que essas Escrituras estão todas uma seguida da outra? Nada é por acaso, a Bíblia é sagrada. E o que eu tenho convicção é que Jesus, ele queria nos ensinar algo como isso aqui. Há uma diferença entre inquietude e serenidade, assim como há uma diferença entre ocupação e desocupação. Você pode estar super ocupado com responsabilidade, com família, com trabalho e estar sereno. Assim como você pode estar totalmente desocupado, sem fazer nada dentro de casa, e estar totalmente inquieto. Uma coisa não condiz com a outra, não é diretamente proporcional à outra. Não é porque você está ocupado com muita coisa que você está inquieto. Ou porque você está desocupado que você está sereno. Você pode estar na sua casa vendo Netflix e somente aqui, ó. Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu Deus, que tem que falar. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Desliga o Netflix e sai correndo. E é o que acontece. Jesus, quando ele fala do samaritano e quando ele fala de Maria, eles estavam aqui em paz e serenos com o que eles estavam fazendo. Uma motivação sincera para amar. Uma motivação sincera para se entregar pelo próximo e para glorificar o nome de Deus. Já o dono da hospedaria e Marta não estavam desse jeito. Eles estavam pensando em mil outras coisas. E Marta aqui é um exemplo perfeito, né? Porque Marta, ela estava ali fazendo comida, preocupada com a panela, tentando ouvir o que Jesus falava, pensando nos homens, com raiva da irmã e culpando Jesus. Jesus, por que você não ajuda a minha irmã a vir para cá? Olha, tanta coisa estava na cabeça dela. E a gente é assim também. A gente vai orar e a gente está pensando no WhatsApp, que tem que responder tal e tal pessoa. Aí a gente está respondendo no WhatsApp, aí lembra que tem que trabalhar. E aí não consegue responder direito. Aí a gente vai trabalhar, o trabalho está difícil, e aí pensa, meu Deus, eu precisava estar orando, porque o trabalho está complicado. E a gente não faz nada por inteiro. Não faz nada com paz, não faz nada de forma serena. A gente vai nessa luta do mundo e a gente não é pleno. A gente não vive. E o que vive não nos satisfaz. A gente vive ingrato com o passado, porque o que Deus fez não tem importância, não é bom. Insatisfeitos com o presente, que está tudo dando ruim, e ansiosos com o futuro. Nunca antes se falou tanto sobre ansiedade. Nunca antes se escreveu e se leu tanto sobre esse assunto. Nunca antes psicólogos e pessoas se debruçaram sobre esse assunto. Mas nunca antes uma geração foi tão ansiosa quanto a nossa. E isso é meio estranho, porque a gente tem estudado e pensado tanto sobre isso, e mesmo assim continuamos ansiosos. Eu acredito que um dos motivos, a gente sabe que ansiedade, depressão são problemas sérios, precisam de ajuda, precisamos de profissionais, precisamos de até, em alguns casos, até de remédios. A gente vai fazer uma série sobre ansiedade aqui na igreja, convide seus amigos para participar, vai ser muito poderoso. Mas uma das coisas que eu acredito
do porquê a gente vive nesse mundo ansioso é porque a gente não aprende a focar e a descansar em Deus. E grave essa frase: descansar requer fé. Requer mais fé do que você fazer tudo adoidado que nem maluco. Porque quando você fica fazendo, você está no controle, você está fazendo, é você que está fazendo. Quando você descansa e busca ser primeiro, e para que as suas ações reflitam aquilo que você é, você precisa descansar em Deus, confiar nele, deixar Ele guiar as suas ações. E isso requer fé. Descansar requer fé. Porque você está mais focado no fazer do que no ser. E essas coisas são importantes. E você deve perguntar: Caio, então o que diabo é sucesso? Você começou falando disso. O que é sucesso? E eu vou responder com as palavras de um teólogo chamado John MacArthur, no livro dele, Envergonhados do Evangelho. Ele faz uma análise sobre 2 Timóteo 4, que a gente acabou de ler. E ele fala o que Paulo estava querendo dizer ali para Timóteo sobre esse tema do sucesso. Ele fala o seguinte: o verdadeiro sucesso não é conquistar resultados a qualquer custo. Não é prosperidade, poder, proeminência, popularidade ou qualquer noção mundana de sucesso. O verdadeiro sucesso é fazer a vontade de Deus, independente das consequências. Ou usando os termos que o mundo usa, o objetivo último não é o sucesso, mas a excelência. Paulo estava encorajando Timóteo a ser tudo aquilo que Deus o chamou e deu talentos para ele ser. Ele não estava divertindo Timóteo a buscar o sucesso, ele estava exortando ele a alcançar a excelência. Quando a gente pensa que o verdadeiro sucesso é a excelência com Deus, todo aquele ciclo se desfaz. Toda aquela dor, assim, não sei se toda aquela dor, né? Porque é uma palavra forte a gente generalizar assim, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a gente começa a enxergar com outros olhos aquilo que a gente está vivendo e fazendo e pensando e sonhando. A gente não está pensando em conquistar resultados que hoje existem e amanhã podem não existir. Ou sonhando, imaginando aquele pensamento utópico de que, cara, se eu tiver aquele emprego, vai dar certo. Se eu tiver aquela esposa, vai dar certo. Aí às vezes você tem a esposa e fala: se a minha esposa muda e parece com outra, vai dar certo. Ou seu filho e não sei o quê. E a gente fica imaginando, buscando essa paz, esse resultado, que não estão nessas coisas. A Bíblia nos fala, não está nessas coisas. Agora, se a gente faz buscando a excelência em Deus, volta para o Evangelho, isso faz toda a diferença. A gente precisa voltar para o Evangelho. Parar de enxergar a vida como fragmentada. Eu tenho minha vida na igreja, eu tenho minha vida no trabalho, eu tenho minha vida na minha família, e parece que são coisas diferentes e a gente tem que fazer um malabarismo para conseguir controlar cada uma delas. A gente precisa enxergar o Evangelho como ele é, que abrange tudo o que somos. Deus te deu a sua vocação. Deus te colocou naquele seu trabalho. Deus te deu o dom de entender números ou lidar bem com pessoas, e Ele quer que você faça isso para a glória dEle. Deus quer que você esteja com a sua família, esteja ali por inteiro, com paz. Ele quer que você ore e você faça isso. Ore para Ele. Uma coisa prática que eu quero dar para vocês aqui hoje: busque fazer por inteiro as coisas que você se compromete a fazer, com excelência, como se fosse para Deus, das menores às maiores. Se você vai lavar uma louça, para de pensar nas 1000 coisas que você tem que fazer e lava a louça. Lava a louça com excelência. Lava a louça como se fosse para Deus, para servir sua família, para servir seu esposo, para servir seus filhos, para servir seus pais. Da mesma forma, quando você estiver orando, faça com excelência. Tente não se deixar levar pelo WhatsApp da vida e foque naquilo. Quando você está aos pés de Deus, esteja aos pés de Deus como Maria.
Quando você está ajudando e servindo e fazendo como samaritano, esteja fazendo como samaritano. Quando você está com a sua família, com seus filhos, larga celular, esteja com eles. Viva plenamente a vida com Deus. Faça focado, como Deus quer que você faça, com excelência. Desculpa, beber uma aguinha aqui. Isso é a melhor parte, irmãos. A boa parte que a Bíblia fala. Isso não é um chamado para a gente fazer menos ou não fazer. Porque muitas vezes quando a gente se depara com a escritura de Marta e Maria, a gente fala, mas como é que eu vou deixar de fazer tudo que eu tenho que fazer para estar aos pés de Jesus? Aí eu não consigo. Não é isso que Deus está falando. Se a gente olhar para o samaritano, ele fez mais do que todos os personagens daquela parábola que Jesus conta. Ele amou, ele cuidou, ele curou, ele deu dinheiro, ele fez muito mais. Não é um chamado para, então, não vou fazer nada, então, vou ficar aqui. Não é isso. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais aos pés de Cristo nós estamos, buscando fazer as coisas com completude, entendendo como o Evangelho abarca a nossa vida como um todo, mais a gente entende a graça, mais a gente entende quem Ele é. E o que a gente faz é um constrangimento a esse amor. Quando a gente pensa nos caras que eu falei antes, Paulo, Pedro, Abraão, eles fizeram coisas que talvez nenhum de nós aqui conseguiria fazer, no sentido humano da coisa. Mas eles só fizeram isso porque esse não era o foco deles. O foco deles era ser servos fiéis, filhos amados, que queriam um relacionamento com Deus. E isso os impelia, isso os compelia a fazer as coisas. Se a gente inverte essa ordem, há uma grande chance de a gente ser hipócrita. Fazendo, sem o coração. E às vezes a gente vai até fazer o que era certo, como dono da hospedaria, como Marta, estava fazendo o que era certo, estava servindo uns aos outros, estava ali ajudando, mas com o coração longe. E Deus pode olhar para a gente em Apocalipse e falar, né? Afaste de mim, vocês que eu não conheço. Porque vocês fizeram errado? Não, até alguns de vocês fizeram certo. Mas como é que está o coração? Como é que está o ser? E eu queria encerrar com esse pensamento. Daqui a 200 anos, como você imagina que as pessoas vão lembrar de você? Você acha que as pessoas vão lembrar do carro que você andava? Da casa que você morou? Do trabalho que você frequentava? Ou você acha que as pessoas vão lembrar da sua caminhada com Deus? Dos seus valores? Da forma que você foi um exemplo para os seus amigos, sua família e a maneira que você ensinou seus filhos? Daqui a 200 anos, as pessoas vão lembrar se você fez faculdade, ou que faculdade você fez, ou quanto dinheiro você acumulou. E mesmo os seus tataranetos, mesmo que eles não lembrem de vocês, eles vão saber dos valores que eles aprenderam com os pais deles, que foram aprendidos com os pais deles, que foram aprendidos com os pais deles, que foram aprendidos com vocês. Daqui a 200 anos, nada do que a gente está correndo atrás aqui, que tem seu valor, eu não estou falando para a gente não fazer, não trabalhar. A Bíblia fala, se a gente é para ser excelente, a gente vai ser excelente no nosso trabalho. A gente vai ser excelente na nossa faculdade. A gente vai ser excelente na nossa família. A gente vai, querendo ou não, conquistar algumas coisas terrenas. Mas esse não deve ser o nosso foco. Deus é quem vai dar o resultado. Para alguns homens na Bíblia, como Davi e Salomão, deu riquezas, templos, palácios. Para outros, morreram como mártires. O resultado não depende de nós, depende de Deus. O que está no nosso controle é o quê? O que fala em 2 Timóteo. Foque na palavra. Busque a Deus, zele pela doutrina. Cumpra fielmente o seu ministério, aquilo que Deus tem te chamado a fazer. Sofra com alegria na salvação. Isso a gente consegue, não sozinhos. Precisamos de Deus, do Espírito e uns dos outros. Mas isso sim Ele nos pede para focar. O resto
Depende dele. E se somos bons filhos e servos, estamos em paz, estamos plenos, não estamos inquietos, ansiosos. O que vier, veio. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente, na prática, botar, mas é isso que a Bíblia fala. O que vier, veio. Seja feliz. Foque naquilo que dure para sempre. Acumule tesouros no céu, não na terra. E essas duas perguntas para vocês refletirem aí. Onde você tem focado mais? No fazer ou no ser? Como você pode construir essa plenitude e paz nas coisas que você faz? Focando e estando por inteiro, assim como Maria e o samaritano, sem se deixar envolver pelos ruídos internos e pressões externas. Medite sobre isso. Pense sobre isso nos seus tempos com Deus, na sua igreja em casa. Isso aqui pode de fato tirar a gente desse ciclo que nos traz para baixo. Mas o Evangelho e Cristo tem poder para salvar. Amém? Muito obrigado, irmãos.